Você já pensou que o tipo de coisa que você escreve nicha o público que vai gostar de ler as suas coisas? Porque é isso mesmo, a maioria das decisões artísticas que você faz, isso já está definindo um público-alvo. O problema é que às vezes você não sabe que está fazendo isso, você faz isso por imperícia. E não é que eu não gosto por picuinha, essa pessoa é asquerosa, ela é desprezível no mundo real. Mas o que é isso? Meu nome é Lucas Rosalém, nesse canal a gente fala sobre teoria literária e escrita criativa. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você conferir a minha escrita se você quiser. E como foi indicado aí na abertura, eu vou falar um pouco sobre o nosso dilema como escritores nessa época de rede social. Porque se por um lado a gente precisa cada vez mais ter uma presença muito ativa em várias redes que talvez a gente nem quisesse participar, por outro lado, a forma com que a gente usa as nossas redes sociais vai dizer muito o tipo de público que a gente vai atrair. E para desenvolver esse assunto, eu resolvi comentar um vídeo lá da Linhagem Geek sobre uma escolha talvez desastrosa de uma atriz muito específica para fazer um papel também muito específico. Enfim, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando do canal e principalmente eu quero realmente saber a sua opinião sobre essas coisas que eu vou comentar aqui hoje. Eu não vou decretar nada, vai ser no máximo só a minha opinião, mas eu acho que isso vai ficar claro ao longo do vídeo, então bora lá. Tudo que eu menos queria pra esse filme de Paixão de Cristo eram polêmicas de bastidores, polêmicas de castings. E já entramos na segunda. Bom, caso você não saiba, o Mel Gibson, depois de 20 anos, resolveu fazer a segunda parte do filme A Paixão de Cristo. E uma das polêmicas já envolvendo tudo isso aí é que ele desencalou o autor que fez o Jesus no primeiro vídeo, também 20 anos depois, né? E ele escalou também uma outra mulher pra fazer o papel de Maria. A polêmica aqui é justamente essa, tá? O que deixa mais perigoso ainda esse filme pro Mel Gibson, mas vamos conversar um pouquinho. A nossa querida Kasia Smutniak, muitos grupos católicos estão se manifestando contra a escalação da atriz. Eu, particularmente, tá? Eu sou daquela pessoa que eu sempre separo muito, né, o pessoal do profissional, o CPF do CNPJ, mas para alguns gêneros é muito difícil. Eu vou dar o exemplo do Flash. Flash é um super-herói, Barry Allen é um personagem de quadrinhos. E você ter a imagem do Flash associada ao Ezra Miller foi muito prejudicial pra DC. Além dele ser ruim pra mim como Flash, o Ezra Miller pra mim ser péssimo como Flash, ele é um cara muito problemático nas redes sociais, na vida pessoal dele. Então aparecem vários escândalos. E aí você fazer uma associação de um cara que é envolvido em inúmeros problemas, inúmeros escândalos, com um personagem de super-herói é ruim. E aqui eu vou ser obrigado a falar a mesma coisa na nossa querida Kasia. A Kasia, ela vai interpretar simplesmente a mãe de Cristo. E aí você na vida pessoal, que hoje é muito difícil você não ter acesso à vida pessoal das pessoas, principalmente se elas tiverem redes sociais. Olha só a imagem que ela já postou. Fica muito difícil, vamos repercutir. Então até aqui a gente viu a opinião só do Gabriel, né? O Gabriel Alba, um dos irmãos Alba aí do Linhagem Geek. A gente vai ver imediatamente a seguir a posição do André. Mas veja, ele disse uma coisa bem curiosa aqui, né? Ele disse o seguinte, que ele até separa o CPF do CNPJ, como ele falou, mas para alguns gêneros é muito difícil. E é isso que eu quero contrapor aqui. Não porque ele esteja errado ou porque ele esteja falando alguma bobagem de fato, né? Mas é que ao longo do vídeo você vai ver pelas opiniões diferentes. Então o André, ele discorda completamente do Gabriel. E depois vai entrar um outro rapaz ali que tá nos bastidores, atrás da câmera, com uma posição um pouquinho diferente ainda da posição do Gabriel, ainda que ele esteja do lado do Gabriel. Mas enquanto eu assistia ao vídeo, eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado, assim, porque nenhum argumento de nenhum dos três parecia que tava completamente certo. Então eu concordava, mas ficava meio assim, parece que fazia sentido o que o Gabriel tava falando. Quando o André falava, parecia que fazia sentido também. Eu fiquei, caramba, porque a gente vai ter, por exemplo, o Lovecraft, eu citei ele nos 2 últimos vídeos, eu acho, que era um cara conhecidamente racista, escreveu obras fantásticas, né, muito boas, e a galera até hoje tá discutindo aí se a gente tem ou não que separar a obra do autor, ou se a gente tem que superar esse cara e deixar pra lá, já que ele era um cara, na vida pessoal, asqueroso, com opiniões muito imbecis, né. A posição do Gabriel, que a gente acabou de ver, é que pra alguns gêneros é muito difícil, e a posição do André, eu vou soltar agora. Mas galera, eu vou dar uma opinião impopular. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber da crença dela. Não quero saber dos atos dela. Não quero saber de nada. Eu quero ver o filme. Isso aí não me abala. Isso não me abala. E nós temos vários exemplos de pessoas que são totalmente diferentes do papel que interpreta, né? Isso pra mim não me abala, tá? O que eu quero é o desempenho do profissional. Tá? Do profissional. A gente lembra muito bem do Capitão Nascimento. Capitão Nascimento completamente diferente daquilo tudo que o Wagner Moura acredita. Mas é fantástico. Então eu não ligo pra essas coisas, se o cara que for fazer Jesus for ateu, se... Não, eu quero o desempenho do profissional. Eu vou ver essa parte. Agora, se em determinado momento do filme
a pessoa fica lacrando, aí realmente enche o saco. Agora, se o desempenho do filme, ela como uma personagem bíblica, for incrível, sublime, eu entendo as críticas, mas eu não vou ligar pra isso. Por exemplo, a gente não sabe nada da vida dos atores que estão fazendo os apóstolos de The Chosen. A gente não sabe nada. Vai saber. O problema é o passado ali da menina, da atriz. Ela vai ter que lidar com essa crítica. É um negócio bem chocante, né? Vai lidar com isso e provavelmente o Mel Gibson vai se utilizar disso pra fazer o marketing. Ela em determinado momento vai ser perguntada dessa foto em alguma junket, em alguma entrevista. E aí vamos ver quais são as palavras que ela vai escolher. Mas eu não ligo. Vamos lá. Então, olha, eu quero pegar inclusive uma parte dessa fala do André em acordo aqui nos argumentos que eles vão apresentar no resto do vídeo e qual eu acho que é o motivo real desse desconforto dos três. Os três estão desconfortáveis. Só que enquanto o Gabriel mostra esse desconforto, o André, ele tá mais assim, não, pra mim não vai fazer diferença, não sei o que, né? Mas tá, vamos voltar pros exemplos que o Gabriel deu. Quando o Gabriel disse que em alguns gêneros fica mais difícil, ele citou o Flash, que sofreu com a escalação do Ezra Miller. O Ezra Miller, se você não sabe, é um cara patético, aí fez um monte de coisa absurda, além de ser um militante progressista. E veja, eu não tô associando aqui a militância progressista dele com os absurdos que ele fez, tá? Mas a questão é, a vida pública do Ezra Miller gritava bem forte qual era o tipo de público que ele queria que se engajasse com ele. E além disso, ele se mostrou uma pessoa realmente desprezível. Se você não sabe do que eu tô falando, procure aí as polêmicas aí, envolvendo até crimes da parte do Ezra Miller. Mas aí vamos lá, né? Ele usou esse exemplo para reforçar o argumento dele de que para alguns gêneros fica mais difícil de aceitar certas escalações de atores. E eu quero dizer para você, escritor, porque esse canal aqui é sobre escrita, é sobre a vida de escritor e essas coisas, que essa separação que eles estão tentando fazer aqui não existe no mundo real, tá? Não existe no mundo real. Algumas pessoas vão se incomodar mais e algumas pessoas vão se incomodar menos, mas essa separação no mundo real não existe. E ainda que alguém consiga realmente fazer essa separação 100%, você como escritor não deve contar com a sorte. E por que eu tô dizendo que essa separação no mundo real não existe? Porque quando você escolhe o gênero que você quer trabalhar, o gênero com o qual você quer se envolver como escritor, você já está nichando o público que vai querer consumir o teu produto. Da mesmíssima forma, só que com um efeito completamente diferente, quando você escolhe militar na internet, você também está nichando o seu público. Ou seja, quando essa moça é escalada aí pro papel de Maria, na verdade a pronúncia do nome dela, eu fui dar uma olhada, é Kasia Smutnia, Kasia, é assim que fala o nome dela. Quando a Kasia resolveu tentar ficar conhecida nas redes sociais, não pela profissão dela, não pela capacidade de atuar, mas pela posição política e ideológica, ela escolheu quem eram as pessoas com quem ela queria se engajar. Ela escolheu quem era o público que ela queria que gostasse dela, quem ela queria que fosse o seu público. E o público dessa moça não é o André, não é o Gabriel. O público da Paixão de Cristo, o público do Paixão de Cristo é o Gabriel, é o André. Então nesse projeto que é muito maior do que uma atriz, inclusive porque o papel dela nem vai ser tão importante assim, na cabeça do Gabriel, o percentual em que isso interfere é menor do que na cabeça do André. Essa que é a divergência que eles estão tendo ali. A dificuldade é justamente de saber como lidar com esse percentual aí de importância, de impacto que eles acham que vai ter na obra. Na verdade não é nem o impacto que tem na obra, é o impacto que tem a Kasia Smutniak participar dessa obra que eles querem ver. Então veja que a diferença maior aqui é que o Gabriel, ele tá dando a posição dele mais com base no incômodo que ele sente por essa atriz ser quem ela é nas redes sociais, enquanto o André tá tentando ao máximo que ele pode analisar de um jeito um pouco mais lógico. Peraí, e se a obra sair boa, sem nenhuma interferência da ideologia da atriz? Que é o que provavelmente vai acontecer, né? Faz diferença a atriz ser imoral, por exemplo? Fique calmo, depois eu entro nesses aspectos. Eu vou dar uma exagerada aqui para melhorar o argumento. Faz diferença para uma obra, uma das atrizes ser asquerosa, ser nojenta na vida pessoal? E é claro que não faz, mas a obra só faz sentido para você quando você assiste. O filme vai ter um significado para você quando você entrar em contato com ele. Então olha só, se você entrar em contato com esse filme depois de ter ficado com nojo da atriz principal, por exemplo, pode ser que seja muito difícil lidar com o seguinte incômodo: poxa vida, eu tô prestigiando a obra de uma pessoa que eu não gosto e eu tô aqui prestigiando o trabalho dela. Então veja que, desse ponto de vista, nem o André faz essa separação 100%, porque primeiro, ele não é o nicho dela, ele não tá morrendo de vontade de ir atrás das obras que ela participou pra ficar assistindo ela em tela. Ele vai assistir esse filme do Mel Gibson aí por todos os outros motivos, menos esse. Então, se não tá claro ainda o que eu tô tentando dizer, pensa no exemplo que ele deu do Tropa de Elite. O Tropa de Elite, ele assistiu sem saber quem era o Wagner Moura. Eu tenho certeza disso, porque ninguém sabia naquela época. A militância em rede social, essa militância ideológica aí que a gente vê hoje, a polarização política, não era assim.
Todo mundo sabe disso. Então, quando a gente assistiu aquele filme, a gente gostou do filme sem nenhum empecilho externo. E a gente só foi saber quem é o Wagner Moura nessas atuações dele de militância política aí, muito tempo depois. Então é claro que conhecer quem é o Wagner Moura, inclusive a intenção por trás da obra do Tropa de Elite, não ia mudar o que a gente achou da obra. É a mesma coisa que acontece com as obras do Lovecraft, por exemplo. A maioria das pessoas não conheceu as obras do Lovecraft a partir das acusações de racismo contra ele. É claro que depois de você ter o autor completamente queimado, completamente desmoralizado por causa dessas opiniões estúpidas dele, quando você vai ver a obra, você fica com o nariz torcido, pô. Você não vai gostar tanto assim da obra. Você não tem como esconder o que você tá lendo ali. Você vai ficar o tempo inteiro fazendo conexões. Uma boa evidência disso é o outro exemplo que o André deu do The Chosen, porque ele falou assim: os atores do The Chosen, a gente não sabe nada da vida deles. Então, justamente é por isso que você não tá incomodado. É por isso que ninguém tá incomodado, porque a gente não sabe da vida deles. Mas e se a gente soubesse? Você podia até continuar assistindo, tentando fazer essa separação aí, mas você não ia ficar tão satisfeito mais. Você ia ficar chateado daquilo tá acontecendo. Você fala, poxa vida, esse cara bem que podia não ser assim. Porque a questão toda aqui se resume ao seguinte: eu vou mesmo prestigiar o trabalho desse cara asqueroso? É esse que é o dilema. É essa que é a discussão. É esse que é o dilema. Eu acho que é isso que eles não perceberam direito aqui, e por isso que eles ficaram derrapando aqui nos argumentos e tal. Eu gostei do vídeo, eu achei que eles levantaram questões importantes, e eu só tô levantando essa outra questão aqui, não porque eu sou mais inteligente, mas é porque eu vi a discussão deles e fiquei incomodado, talvez até pela discordância deles, e fiquei tentando raciocinar aqui o que era que tava em jogo ali afinal, por que eles não estão concordando? Por que eu não tô concordando com eles? E por que, principalmente, né, que no mundo real a gente fica incomodado com essas coisas? É porque a gente não quer prestigiar uma pessoa que não seja do bem no nosso ponto de vista. E você tá certo de fazer isso. Ou seja, o Gabriel, ele tá certo de ficar incomodado com uma escolha desse tipo para esse filme. Assim como o André, ele tá certo também de tentar fazer essa divisão. Eu consigo entender o que o André tá pensando. Ele tá pensando mais ou menos o seguinte, eu acho, né? Eu não vou permitir que, porque essa pessoa é asquerosa, a minha experiência com esse filme seja estragada. Até porque o filme é muito maior que ela em vários aspectos. Enquanto na cabeça do Gabriel, se eu puder chutar aqui, é mais ou menos assim: poxa, que droga, cara, vai escolher esse tipo de gente pra esse tipo de filme, cara. E aqui a gente volta pra aquela discussão, né? Ah, tem gênero que é mais difícil. Não é isso. É que o filme tem um público muito, muito específico, que são os cristãos. E veja, não é que os cristãos são mais criteriosos, não é isso, gente. Eu vou mostrar um pouco mais do vídeo aqui pra você ver o nível de absurdo que foi essa escolha do Mel Gibson. Ó, a escolha da atriz Kasia Smutniak para interpretar Virgem Maria no novo filme de Mel Gibson gerou forte reação negativa entre parte dos católicos. Smutniak tem se posicionado publicamente a favor do direito ao aborto e participou de manifestações do movimento feminista Strajk Kobiet na Polônia. Então vamos lá, né? Pera aí, meu. O Mel Gibson pegou uma abortista, certo? Uma militante feminista, abortista, pra representar a mãe de Jesus, aquela que deu à luz a Jesus. Gente, o Mel Gibson comeu cocô, não é possível. Ele não sabia? O que aconteceu com essa pesquisa dele aí? Como que ele imaginou que isso não ia ter impacto? Como que ele imaginou que os cristãos não iam ficar incomodados com isso? Tá tudo errado aqui, gente. Você concorda comigo que tá tudo errado? O cara pegou uma abortista e veja, você pode ter o direito de ter uma opinião estúpida dessa. Eu considero que essa é uma opinião estúpida, então você me desculpe. Mesmo que você tenha uma opinião estúpida dessa, você consegue entender a burrada que o Mel Gibson fez aqui, não consegue? Quem que a gente vai escolher pra fazer o papel da mulher que deu à luz a Jesus? Uma abortista? Que grande ideia. Não é possível que ele achou que isso estava certo, cara. Suas declarações e engajamento em causas consideradas progressistas causaram desconforto em setores conservadores do catolicismo. Isso se dá pelo fato de que os católicos enxergam Maria como um símbolo de pureza, obediência e valorização da vida. Muitos fiéis consideram a decisão de Gibson inadequada e pediram que a produção reavaliasse o elenco. Nas redes sociais e fóruns religiosos, católicos tradicionalistas expressaram indignação, afirmando que o papel da mãe de Jesus deveria ser confiado a alguém com uma postura pessoal mais alinhada com os princípios cristãos. Grupos católicos chegaram a enviar cartas à produtora Icon Productions, solicitando que a escolha fosse revista. Alguns chegaram a acusar o diretor de ignorar a sensibilidade dos fiéis para priorizar interesses comerciais ou ideológicos. Tá muito na cara que a escolha foi péssima. Por quê? Porque é uma questão puramente ideológica aqui que tá em jogo? Não, gente. O público-alvo do Mel Gibson era muito, muito específico. E ele pega um ponto muito importante para esse público, muito específico, e faz uma escolha de elenco que vai completamente na contramão. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor para você ter uma sensação que eu acho que muita gente tá tendo aqui. Você ia gostar de continuar assistindo, continuar assistindo uma série, por exemplo, que você fica sabendo que o protagonista é pedófilo, estuprador, aliciador de menores? Você ia ficar tranquilo? Você acha que ia ser tudo bem? Eu vou separar aqui o CPF do CNPJ. Você ia falar isso? Fala a verdade, é isso que você ia fazer? Escuta de novo.
Você descobre que, por exemplo, o seu escritor favorito ou ator protagonista de uma série apoia a pedofilia ou coisas desse tipo aí. Então tudo bem, aqui a gente tá falando de crime, mas acompanha o raciocínio aqui. Você gostaria que esse cara estivesse preso, não fazendo um filme pra você assistir, não produzindo material cultural pra você assistir. Você não quer assistir um negócio com essa pessoa. Agora, ainda que não seja crime, a pessoa creia e goste de coisas que pra você são tão perversas quanto esses crimes, só o fato de não ser crime e você não poder torcer pra ver essa pessoa presa, você ia simplesmente ignorar o fato? Aí você ia continuar vendo a sua série, continuar lendo os seus livros lá tranquilo, sabendo que aquela pessoa que produziu o material ou que está encenando ali é essa pessoa perversa que você já sabe. Se isso não fizesse diferença nenhuma pra você no mundo real, se isso não te causasse nenhuma sensação, eu só poderia imaginar que você é uma pessoa estranha, que você é uma pessoa meio complicada. Eu penso assim, eu separo bastante, tá? Eu não prefiro, pra mim, eu não concordo aqui nesse ponto que a atriz deveria ser alinhada com princípios cristãos. Não, aqui Eu também não concordo. a gente tá falando de um filme. Se ela é médium, se ela é espírita, se ela é de qualquer outra religião, isso não me interessa, tá? Não me interessa. Agora, o problema é isso aqui. Tem sentido mesmo, assim, essa diferença que ele tá tentando fazer? Então não importa muito se ela for budista, se ela for espírita, se ela for ateia. O que importa é que ela é uma militante. Uai, e se ela fosse uma militante do budismo? E se ela fosse uma militante do espiritismo? Essas religiões são excludentes. Então veja que existe aqui uma contradição que ele não tá enxergando, porque ele tá sim incomodado com o fato de que ela não concorda com a fé dele, que ela vai participar de um filme que expressa a fé dele de alguma maneira, enquanto ela em rede social publicamente expressa o contrário daquilo. Veja que ele está profundamente incomodado com isso. É muito fácil a gente defender que as pessoas tenham as suas fés aí tranquilamente no privado, porque não é isso que querem que façam com os cristãos. Se eu posso publicar minha fé no Facebook, essas pessoas aí, por mais asquerosas que sejam, e eu nem tô falando que é o caso, tá? Vou deixar de dizer o que eu penso aqui nesse vídeo. Eu quero mais é que pessoas asquerosas publiquem as suas opiniões em rede social pra eu saber com quem eu tô lidando. Claro que ia ser muito mais conveniente, muito mais gostosinho, se a gente nunca soubesse das cagadas de ninguém por aí e pudesse apreciar só as obras que elas produzem. Mas o mundo real não é assim mais. E ainda bem que não é, porque eu não quero prestigiar a obra de gente sem vergonha. O problema é que hoje as pessoas têm acesso à vida pessoal. E a menina, ela é uma militante. Esse é o problema. Ela pode ter votado em quem ela quiser. O problema é essa imagem. Olha a imagem. Acho que o problema também é a imagem. O problema também é a causa que ela milita. Eu acho que se fosse uma questão de ambiental, se fosse uma questão ambiental, se fosse uma questão LGBT, teria burburinho? Teria, mas não seria isso daí. Então, já discordo completamente aqui. Vamos pegar esse último argumento. Se for... Porque ele falou assim, né? Lá no começo, o Gabriel tinha dito o seguinte: para alguns gêneros é mais difícil. E agora o rapaz está comentando ali o seguinte: se fosse, por exemplo, um filme sobre uma causa ambiental ou uma causa LGBT, ia ter menos burburinho, ia ter menos problema. Claro que ia ter. Por quê? Porque aí essa pessoa está atuando, essa atriz está atuando num filme dedicado pro nicho dela, o nicho que ela já escolheu nas redes sociais dela. Só que veja, por ela nichar o público ideologicamente nas redes sociais dela, ela já eliminou todos os outros grupos de gostarem do trabalho dela. Então o problema ia ser o mesmo, só que menos pessoas de outros nichos iam entrar em contato com a obra. É esse que é o ponto. O nicho dela não ia ficar insatisfeito de ver ela atuar em coisas da agenda dela. As pessoas que iam assistir um filme dela sobre causas ambientais e LGBT, obviamente não ficariam preocupadas ou incomodadas de prestigiar uma obra dela, um trabalho dela. Então tudo se resume de novo àquele ponto que eu comentei desde o começo. O problema é, ela vai interpretar a Virgem Maria e ela é a favor do aborto. É lógico que é isso. É esse que é o problema. São dois nichos diferentes. A escolha de nicho do Mel Gibson, de tema e tudo mais, é uma, e a escolha dessa mulher é outra coisa completamente diferente, pô. Então o público tem uma expectativa que vai ser destruída pela escolha de personagem. Então. Eu não vejo como problema, não. Eu como católico, eu vejo isso como Então, mas aí, o André, isso não é um problema para o filme em si. Mas é um problema. Pode ser brilhante. Então veja, até o André sabe que isso é um problema sim, mas pra obra? Não, pô. O Gabriel sabe também que não é um problema pra obra. É um problema pros bastidores. Será? Eu acho que não. Eu acho que vai ter gente que não vai assistir assim, por causa dela. Eu acho que assim, vamos lá. Se vai ter o filme do Bolsonaro, né? 2026. E se o Wagner Moura fizesse Bolsonaro? Isso me incomodaria. Aconteceria a mesma coisa, André. Não, você tá falando de polêmica. Ia ter um impacto. Tá, mas assim... Muita gente não ia assistir. Sim, tudo bem. Mas eu quero ver o filme ali. Então, só que o Mel assim... Gibson, eu acho que ele tem experiência suficiente pra bancar essa escolha. Aliás, cadê o Mel Gibson pra dar uma
Claro que não. Aqui já tá óbvio que ele fez uma cagada. Tá óbvio que ele fez uma cagada. Não, mas a atriz vai ser boa. Não importa quão bem o Mel Gibson foi em outras escolhas que ele fez, essa aqui foi uma escolha errada, pô. É óbvio que ele fez uma escolha errada. Ô, André, pelo amor de Deus, pô. Claro que tá errada essa escolha. Já tá gerando um burburinho danado porque ele fez uma escolha equivocada, cara. Tem um monte de gente que ele podia escolher. Você tá achando que essa atriz é insubstituível. Ele fez uma escolha cagada. E tem uma questão pior aqui um pouco até. Porque o Wagner Moura, ele é conhecido por vários filmes em que ele atuou muito bem. Ele é conhecido mais como ator mesmo. Tem muita gente que até hoje não sabe da militância dele, cara. Agora essa atriz aí, a gente tá conhecendo ela pela militância. Ela não é nada além da militância dela. Pelo menos aqui no Brasil. Então tem uma diferença aí muito grande. Como você falou, hoje a gente sabe da vida pessoal dos outros. Agora, vai saber, imagina toda a história que a gente cresceu dos anos 60, 70, 80, 90, dos filmes de lá, qual era a crença do que o cara tava interpretando. E aqui a gente chegou no ponto em questão, né? Porque pra mim parece muito evidente aqui qual é a diferença entre você conseguir separar o filme e a vida pessoal dos atores de filmes antigos e de filmes novos. Por que dá pra fazer essa distinção? Ele mesmo já falou aqui, pô. Porque quando a gente assistia aqueles filmes antigamente, a gente não tinha acesso às vidas pessoais das pessoas. Hoje a gente tem, cara, mudou tudo, meu. Se a gente descobrisse hoje como era a vida pessoal daqueles atores dos filmes antigos, não ia mais mudar nada porque a gente já gosta daqueles filmes lá. A gente já tem uma história com aqueles filmes que não vai mudar. Agora, o que a gente vai construir daqui pra frente sabendo da vida de certas pessoas é outra coisa, cara. Você pode até jogar na minha cara que essa é uma distinção completamente psicológica, emocional. Mas isso faz impacto, isso faz parte da nossa vida, cara. A nossa vida tem o emocional, tem o psicológico, não tem como você se esquivar disso aí, você não é um robô. Você pode até se esforçar muito pra fazer essa separação em 100% dos casos, mas você não vai fazer essa distinção no mundo real. Eu acredito que o André faça essa distinção aí, faça essa separação para filmes, mas ele fica consumindo conteúdo da galera de esquerda aí? Será que ele consumia conteúdo, por exemplo, do Felipe Neto antigamente, do Cauê Moura antigamente, e continua assistindo? Não, por que a gente parou de acompanhar esse tipo de entretenimento? O que esses canais fazem é basicamente entretenimento. Por que a gente não acompanha mais eles? Porque eles se tornaram pessoas, no ponto de vista de muita gente, desprezíveis. Se você tem nojo de uma pessoa, de uma posição política ideológica, você não quer prestigiar o trabalho dela. Então digamos o seguinte, que o único canal que realmente vale a pena de filosofia no Brasil, ou de história do Brasil, seja o canal de um esquerdista, e você é bolsonarista. Você tem duas escolhas. Você vai ou se proibir de ver o melhor conteúdo que tem naquela área, por pura ideologia, ou você vai se permitir assistir esse conteúdo, porque você sabe que você tá tendo um ganho, mesmo que o cara tenha uma posição que você não gosta. Então quem que tá errado aqui, o Gabriel ou o André? Eu acho que os dois estão certos. Mas vamos continuar. Sinceramente, não ligo. Se eu sou o diretor, eu não escolheria a atriz pra fazer isso. Porque eu não quero que isso gere um impacto pra pessoa não ir. E já tem muito impacto. Já tem a saída do Jim Caviezel, já tem uma mudança de casting, e aí tem mais essa. É muito impacto pra pessoa não ir assistir. Eu não colocaria. Mas ali, quando eu estiver no cinema, não vai me incomodar. Porque depende do grau que o Mel Gibson vai emergir a gente no filme. Agora pensa comigo. Digamos que a pessoa que tá em tela seja... Eu vou exagerar muito agora aqui, tá? Eu vou exagerar muito. Seja a assassina de um parente seu. Não te incomodaria? Entenda o raciocínio que eu tô fazendo aqui. O protagonista ali, nem é o caso, tá? Nem é o caso, porque a Maria não é protagonista do filme de jeito nenhum. Agora, imagina esse caso aqui. Você tá vendo um filme em que o protagonista é realmente uma pessoa perversa, pelo menos no seu ponto de vista. A pessoa que matou um parente seu, matou a tua mãe. Não precisa ter matado, vamos tentar desexagerar um pouquinho aqui. Mas é um cara que aliciou uma irmã sua. Pra você não muda nada, você tá felizão lá no cinema, pagou pra ver esse cara na tela. Tem algum problema na tua cabeça. Então tá, beleza. Posto isso, por que o André não tá se incomodando aqui? Porque pra ele não é tão relevante assim. Não é tão relevante, por exemplo, quanto o exemplo que eu dei. Pra ele é menor a coisa. Pro Gabriel, a coisa é um pouquinho maior. E pro rapaz que comentou, é bem maior. Ele tá realmente incomodado de que uma abortista vai interpretar o papel de Maria. E aí a pergunta de novo, quem é que tá certo dos três? Ora, os três estão certos. Eles estão lidando com o problema, um problema real, cada um à sua maneira. O que é do ator, o da atriz boa, você esquece do pessoal dela, que você compra o personagem. Eu concordo. Aí é um problema dela. E aí é o Mel Gibson que vai dirigir ela. Falando da questão pessoal do indivíduo que... Aí a reclamação são de grupos católicos, né? Sim. Acho que, pra mim, da mesma forma que houve uma conexão ali, porque realmente a gente não sabia de nada do Paixão de Cristo, a gente foi saber a questão católica do Jim Caviezel depois que o filme saiu. Sim. Antes do filme a gente não sabia. Hoje em dia a gente tem meios pra saber. Tendo esses meios pra saber, eu que sou católico, vai me gerar uma falta de conexão ali em relação a ela na hora do filme. Eu acho que o filme vai ser incrível. Eu acho que o Mel Gibson, ele não é bobo de ter escolhido alguém que não tenha capacidade pra interpretar os papéis. Eu acho que tecnicamente não há discussão. Mas eu acho que, pra essa galera que tá reclamando, vai muito mais também no aspecto psicológico em relação à fé. Não só em relação ao personagem, porque é um filme que fala sobre fé. Mas enfim, eu acho que eu consegui trazer um pouco da discussão aqui. Eu vou fazer mais um vídeo sobre isso depois ainda. Mas veja, você como escritor hoje precisa ter uma atuação nas redes sociais.
Agora, essa atuação precisa ser para você levantar um público que queira conhecer o seu trabalho. Não é o que essa atriz faz nas redes sociais. Você, como escritor, vai ter que tomar certas escolhas também. Você vai poder ficar publicando todas as suas ideias, todas as suas opiniões nas redes sociais sem ter problema? Não. E algumas delas eu concordo que talvez sejam muito importantes para você. Uai, vai na fé, sabendo já que você tá com isso, escolhendo o seu nicho, e porque você está escolhendo um nicho, você está afastando todos os outros. Agora veja qual é a diferença que eu tinha citado anteriormente, né? Entre você nichar pelo gênero que você escreve ou nichar ideologicamente. É que você nichando pelo gênero, ninguém vai te odiar por isso. Ninguém vai falar assim, eu não leio fantasia e esse cara é um idiota porque ele escreve fantasia. Ninguém vai falar isso, cara. Agora, eu não leio esse cara porque ele é da posição X ideológica. Isso aí é o que mais acontece, você não pode fechar os olhos pra isso. E eu nem tô pedindo pra você ser isentão aqui, não é nada disso não. É que, pra começar, ninguém se importa com a sua opinião de verdade. Ninguém se importa com o que você pensa, com as suas ideias políticas. Você não é um gênio, você provavelmente nunca estudou nada sobre isso, só conhece os palpites da sua própria bolha. Então a melhor coisa que você faz é parar de se envolver em polêmica, parar de estragar, de reduzir o seu público por um motivo que não seja a sua capacidade de escrita. Mas enfim, esse era o assunto deste vídeo. Um abraço aí pros irmãos Alba. E pra você também que tá me assistindo, deixa um like, faz um comentário aí embaixo. Teve algum argumento meu que você achou uma droga? Me ajuda aí, vamos melhorar essa discussão. Mas por esse vídeo é isso. Até mais.